Você hoje que na realidade o luto ele é o início de um encontro com você mesmo, ou melhor, um reencontro daquela parte que teve que ser modificada para poder gerar uma fusão com aquilo que você perdeu ou com a pessoa que você perdeu. E eu quero te contar algo sobre esse reencontro com você mesma. Sabe o que acontece? A sua força, ela é muito grande, ela é potencializada aí dentro de você. E juntando essa força com a sua essência, com as partes que estavam lá dormindo dentro de você, você pode todas as coisas. E eu quero provar isso para você, inclusive cientificamente, tá? Hoje eu tenho aqui algumas anotações porque eu quero que você saiba que a ciência comprova aquilo que eu vou falar pra você. Sabe, não é nada que eu tirei da minha cabeça, apesar de ter vivido isso. E não uma vez, e sim várias vezes. Muitas perdas. Eu acredito até que estou nessa área, porque infelizmente ou felizmente, a minha trajetória de vida, ela foi todinha pontuada por perdas. Mas eu vou dizer para você que, felizmente, eu me reconstruí em cada uma delas. E é possível para você, tá? Hoje, nós nomeamos essa dor da perda, né? Essa dor que nós damos sentido para ela e ela é real. A dor que você sente, se você está em luto, ou se você está naquele processo de buscar aquilo que você quer fazer, mas não encontra força, não sabe de onde começar, é legítima. Só que quando você dá um nome para essa dor, você ativa uma parte do seu cérebro, né, que é o córtex pré-frontal, e você acaba organizando aí, ó, as emoções. E isso nos devolve uma sensação de controle. E é isso que é importante, sabe? Nós termos essa condição de controle sobre sobre a nossa vida, na realidade, sobre as nossas atitudes, tá? E eu quero também colocar algo para você, que o luto, ele não é um sinal de que você é fraca. Você pode estar fraca, tá? Mas não é um sinal de fraqueza. Sabe? Você pode se reconstruir sim e levantar como uma fênix dessa situação. Sabe, quando eu falo de luto, eu não estou falando só de luto por morte. Eu falo de um luto pela perda financeira, sabe? Pela empresa que fechou, isso gera um luto, isso gera uma dor, um desemprego. Sabe? Eu não estou falando necessariamente da perda de uma pessoa. Sabe? Essas outras formas de luto que eu estou trazendo para você são perdas reais e elas geram sim um luto. A quebra de um relacionamento, um filho que parte, que vai morar num outro país, um ninho vazio. Sabe? Nós vamos começar a identificar que são lutos que não são nomeados. Gente, a perda de um animal de estimação, eu sou ligada demais ao meu cachorrinho, ao Miqueias. Eu não me imagino sem ele. A dor que seria, sabe, estar sem ele. E a gente precisa começar a entender que essa dor não faz com que você seja uma pessoa fraca. Muito pelo contrário. Essa dor é sinal que o seu cérebro, ele está tentando entender o que aconteceu. E aí ele vai reorganizar o apego, a rotina, o afeto e até o sentido da vida. Porque eu jamais imaginei que um dia diria isso. Mas com a morte do meu esposo, eu me lembro que nos primeiros dias, quando eu cheguei do hospital, porque com a morte dele, veio uma dor tão assim, tão profunda, tão intensa. E eu pensava que a minha vida tinha perdido sentido. Então nós vamos, o nosso cérebro ele vai reorganizar para nos dar isso novamente. Sabe? Então você não tá doida, você não quer, não quer mais viver. Quantas de nós dizemos isso? Eu não quero nem viver mais, não é? É que o seu cérebro ele está nessa organização.
sabe? E olha, a ciência também nos mostra que a perda real ou a perda simbólica, ela ativa áreas do nosso cérebro que regula emoção, dor e memória. Por isso vem um cansaço, vem um vazio, um choro inesperado. Mas olha, isto não significa que você parou. Não, muito pelo contrário. Significa que você está recalculando a rota inicial. Pensa quando você está lá dirigindo seu carro e você está sendo guiado pelo Waze. E de repente o Waze te diz para entrar à direita, você estava um pouco ali distraída, desatenta e vai direto. Ele vai recalcular a rota. O que é esse recalcular a rota do cérebro? Ele está ali pensando num novo caminho. E é exatamente isso que o nosso cérebro faz. Ele vai recalcular a rota para nos levar para um novo caminho. Porque é isso, nós precisamos ir para um novo lugar. Você precisa se reencontrar. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. O luto, ele reorganiza a nossa identidade. Ele reorganizou a minha identidade. Olha, o luto não me tirou de cena. De jeito nenhum. Ele só me colocou num palco novo. Porque a nossa vida, ela é uma cena. Vocês já viram muitas vezes as pessoas dizerem que um dia a cortina vai fechar para nós. Só que o luto de algo ou de alguma pessoa, ele não tira você de cena. Não, muito pelo contrário. Ele prepara novas situações para você. É um palco onde você vai precisar aprender a ser sem aquilo que te sustentava. O meu marido era o meu suporte. O meu marido me sustentava. E com a perda desse sustentáculo, né? Com essa perda, você começa a ter que aprender a viver de outra forma. E é isso que nos assusta. Sabe? Estar ali em uma nova condição traz susto. É isso tudo que a gente tem que começar a entender. Porque eu não sei vocês, mas eu tinha a impressão de que eu nunca mais ia sair daquele lugar. Mas foi aí que nasceu a força. A força que ninguém nunca vai tirar de você. Porque é algo que você já tem. Sabe? Ninguém vai conseguir tirar de você aquilo que já é teu. Entende? E é aí que mora todo o segredo. Você não precisa superar a perda. De jeito nenhum. Você não vai superá-la. Tá? Porque ela tá aqui. Eu preciso me integrar com ela e descobrir quem você é agora. Eu consegui descobrir isso. 4 anos fazem. Gente, a dor tá aqui ainda. Eu não superei a perda ainda. Mas eu me redescobri. E isso é muito importante. É possível recomeçar. Recomeçar com dignidade e com a verdade. Você não precisa fingir que está bem. Você pode sim viver a dor. Quantas vezes eu já ouvi, nossa, mas já passou tanto tempo. Gente, pra mim é como se tivesse acontecido ontem. Entende? Então é exatamente isso que nós precisamos começar a entender. Dá pra colocar um pouquinho o ar pra mim, Laila? Um pouquinho lá pra baixo? Tá bem quente aqui. Entende? Então é exatamente isso que nós precisamos. Você não precisa estar sozinha. E nem precisa estar 100% pronta para dar o seu primeiro passo. Quando eu fui dar o meu primeiro passo,
Gente, eu estava enferma, vocês estão entendendo? Eu estava internada já há 8 dias em um hospital e o meu marido passou mal lá em casa e foi para um outro hospital. Os dois estávamos com câncer. Eu internada em um, tinha acabado de sair da UTI. E meu marido faleceu. E eu não vi o meu marido morto. Você entende que você não precisa estar pronta? Porque quando eu saí do hospital, que eu cheguei em casa, mas muitas situações aconteceram e eu precisei voltar ao trabalho. Não sei se vocês sabem, mas eu não tenho filhos. Então, eu tinha uma sogra de 87 anos comigo e eu precisava fazer alguma coisa. Eu voltei ao trabalho com uma bolsa de liostomia pendurada aqui. Entende que eu comecei a trabalhar, não estou dizendo que você deva fazer isso, não. Uma situação é uma, outra situação é outra. O que eu quero te dizer é que você vai ficar esperando estar 100% pronta, mas não é necessário. Mas eu ainda não estou pronta para tomar alguma decisão. Não, você não precisa estar 100% pronta. Muito pelo contrário, sabe? Você vai estar com a sua mente envolvida em outras situações, sabe? E vai estar um pouco nesses momentos, sabe, de trabalho, ou da leitura de um livro, ou de um artesanato, ou de um grupo, né, um grupo de mulheres. Isso vai tirar você um pouquinho daquele lugar ali da dor, porque a dor tá lá dentro, mas o lugar da dor, e isso é importante. Você só precisa estar disposta e não continuar parada. Isso faz toda a diferença. Gente, nós vamos começar a entender hoje as redes sociais, hoje a TV, nós vemos noticiários falando sobre a neuroplasticidade. Sabe? Que é a capacidade que o nosso cérebro tem de reescrever novas histórias. Né? O que a Bíblia já diz aí há muito tempo, o livro mais lido, né, nesse mundo todo, gente, já falava sobre a renovação da nossa mente. E a neuroplasticidade emocional, ela mostra que se você tiver suporte, se você tiver decisão, o cérebro é capaz de criar novos caminhos, novas rotinas e uma nova forma de você ver a vida. Por isso existe uma reconstrução. Quando falamos de uma reconstrução, estou falando de consertar algo que foi quebrado, não é isso. É de criar novos caminhos. Porque, amados, eu me sentia como se eu estivesse no Japão, sem conhecer ninguém e sem falar o idioma, quando eu perdi o meu esposo. Eu não sabia por onde começar, o que eu deveria fazer, sabe? Não sabia, pelo fato de estar ali internado e por termos passado, ele já estava no 3º ano, né, cuidando do câncer, e quando eu fui acometida pelo câncer, então nós estávamos assim, em tratamentos muito invasivos. Vocês sabem que o tratamento é invasivo. Nós não tínhamos condição de conversar sobre banco, sobre senhas, sobre projeto de vida, e eu me vi exatamente assim, perdida. Mas eu estava disposta, eu desejei continuar. É claro que antecedendo isto, existiram momentos que eu buscava um sentido para viver. Sabe, gente, eu tenho 64 anos. Eu tive praticamente 50 anos com o meu marido. Eu namorei 12 anos com ele. Vai fazer 15 anos. Pensa, e foi com ele que eu me casei. Uma vida toda com ele. Eu não sabia respirar sem ele. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Que é possível darmos vazão ao nosso cérebro
para que ele possa reescrever uma história de vida para você. Para que a sua identidade seja transformada. Eu disse na última live que a primeira vez, depois da morte do meu esposo, que eu precisei responder um formulário, e tava lá, Estado Civil, e eu tive que escrever viúva. Gente, foi uma dor terrível. Doeu demais. Mas tudo isso a gente consegue superar. Eu quero voltar a frisar que a dor da perda existe. Mas a vida, ela precisa caminhar. A gente pode parecer algo assim tão pequeno, mas eu fui comprar carne no açougue que nós estávamos acostumados. E aí lá eu pedia o bife que eu costumava pedir, a carne moída, pedi costelinha de porco e tal, e aí eu me vi pedindo costela de vaca. Aí o açougueiro conhecia a gente de muito tempo e ele disse assim, quanto a senhora vai querer agora de costela de vaca? Porque meu marido gostava demais, né? Comprava para 2 e passei a comprar para uma pessoa. E aí eu me dei conta de que eu não gosto de costela de vaca. Mas já era um hábito pedir. Por isso que eu precisei me reconstruir. Eu precisei começar, gente, quantas coisas que eu fazia por ele e que hoje eu não preciso fazer mais. Então essa reconstrução, ela é real. Essa neuroplasticidade cerebral, ela acontece. Mas nós precisamos estar dispostos a permitir que ela aconteça. Então, quando eu digo que o luto vai reorganizar a sua identidade, ele vai. Mas não caiu no esquecimento. Ontem, fez 4 anos que meu marido faleceu. Esse horário, mais ou menos, entre 12 e 13 horas, ele estava sendo sepultado e eu em um hospital internada. Pois é. Ali sem poder ver o corpo, dopada porque os médicos, eles me sedaram para que eu pudesse receber essa notícia. Doeu demais ontem. A hora que eu adentrei no apartamento, eu até fiz um story falando que a tristeza entrou comigo em casa. Sabe? Eu trabalhei durante o dia, eu fiz uma agenda bem intensa mesmo, para não ter tempo de pensar. Mas na hora que eu entrei em casa, a tristeza veio. Aqui no trabalho, no momento em que eu fui procurar uma foto para honrar o meu esposo, fazer ali uma postagem, mas eu chorei aqui no meu trabalho. E eu não tenho vergonha de dizer. Porque a ausência é real. Ele me faz muita falta. Mas eu decidi prosseguir. Sabe por quê? Porque se eu fiquei aqui, existe um propósito que eu tenho que cumprir. Olhando para trás, a sequência de perdas pelas quais eu passei me fez entender que eu tenho muito para contribuir com você. Que está passando por um momento e não sabe por onde passar. Eu tenho muito. E se essa live aqui, esse pouco tempo que nós estamos juntas, onde eu não pude falar para você de todas as perdas, de tudo que eu já vivi, falou com você, se essa live você acredita que vai contribuir para a vida de alguém que você conhece, que está passando pelo processo de luto, compartilha com essa pessoa. E eu quero falar para você, não deixa essa pessoa passar por isso sozinha. E se é você, não passe por isso sozinha. Aqui no Espaço Terapêutico e Jurídico no Rodrigues, você vai ser acolhida. Nós aqui acolhemos mulheres em reconstrução. Saiba que eu tô falando isso lá do fundo do meu coração. Não é para consertar nada, mas é para ajudar você a se lembrar
quem você é. Porque quando nós nos juntamos a alguém, ou quando nós usamos alguma coisa para ser o nosso suporte, como eu disse para vocês, a perda de um trabalho, de uma pessoa que trabalhou 14, 15, 20 anos, faz esse trabalho o seu suporte. Alguém que viveu 17 anos com um cachorrinho, eu recebi outro dia aqui, após uma live, uma pessoa me colocando ali que perdeu o cachorrinho dela 3 meses, que ela estava muito abalada. Quando você faz, gente, eu não tô comparando, tá comparando o seu marido a um trabalho, a um cachorro, não é isso. São formas diferenciadas de luto. Quando você passa por isso, quando você passa por esse sofrimento, você precisa se reconstruir. Você precisa olhar no espelho e falar, e agora? Quem sou eu? Quem que estava ali, vivendo toda aquela vida de quase 50 anos ali, sabe? Sabendo que ele cuida disso, ele faz aquilo, eu posso descansar com relação a algumas situações, e de repente vem tudo pra você, que nunca fez, que nunca viveu. Gente, eu não me via sem o meu marido. Não me via. Quando ele foi diagnosticado com câncer, eu tinha convicção de que ele seria curado. Eu não conseguia enxergar o meu marido doente. Não, porque a minha fé era tanta que eu olhava para ele e eu o via curado. E quando eu recebi o diagnóstico, eu acreditava que eu fosse, pelas comorbidades que eu tenho. Eu não me lembro desses anos todos de vida, de ter visto meu marido com gripe. Homem forte, um bombeiro forte, cheio de vitalidade. Sim, a morte me pegou de surpresa, mas ela não me parou. Compartilha essa live com outras mulheres. Compartilha. Mulheres que precisam se lembrar da força que elas têm. E eu vou falar pra você. Eu não voltei a ser a mesma. Eu voltei a ser eu. Eu voltei a ser eu mesma. Até a próxima quinta.